Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Átila Almada, eu sou pesquisador da memória ferroviária já faz tempo, já faz 20 anos. Hoje eu trago o primeiro de uma série de 3 vídeos, exatamente, é um assunto longo, não se esgota e eu quis dividi-lo didaticamente, deve ser mal de professor, essa é a minha formação. Se você não sabe, além de pesquisador da memória ferroviária, eu sou professor de língua portuguesa e literatura, e o nosso assunto hoje, ele voltou com muita força à discussão, não que ele tenha exatamente saído, veja bem, sempre se falou disso, mas com a ideia de reativação de certos ramais, Bauru Panorama, Pradópolis Colômbia, Malha Oeste, Relicita, não Relicita, enfim, trem intercidades, projetos do governo do estado de São Paulo sendo divulgados, está muito candente, muito quente esse debate sobre, afinal, os trens de passageiros voltam ou não voltam? Ficou curioso? Quer saber mais sobre trens de passageiros no estado de São Paulo? Está no lugar certo. Não se esqueça, se não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e, claro, ao final do vídeo, convido você a deixar a sua curtida e o seu comentário. Vamos discutir aqui com muita clareza, sem romantismo e com objetividade, quais são as reais chances de os trens de passageiros voltarem a circular no nosso estado, o que opera a favor deles e o que opera contra, vantagens e desvantagens. Para saber tudo, você vai embarcar comigo agora. Para falar sobre a estrutura, que é o assunto desta primeira parte, preciso desmistificar uma coisa aqui. Não é paixão e nem vontade, muito menos saudosismo, que vão fazer um trem voltar para os trilhos. O que faz um trem operar é dinheiro. E quando eu falo de dinheiro, bastante dinheiro. Você vai ver hoje que os investimentos estruturais são muito altos. Portanto, se eles não existirem, tudo que eu falar aqui vira areia, vai por água abaixo, certo? Muito bem, para falar de estrutura ferroviária, eu vou falar do quê? Vou falar do leito ferroviário, da questão de trilhos, bitolas, falar um pouquinho de faixa de domínio, retomar esse assunto que eu já pontuei aqui no canal, falar sobre segregação e comutabilidade de tráfego, você vai entender o que é isso, e falar também das estações, afinal, são os locais em que os possíveis trens de passageiros podem parar. Sem mais delongas, vamos à primeira parte do assunto de hoje. Dá uma olhadinha aqui nas diferenças de bitola. Se for o caso, pause o vídeo e leia com atenção. Você viu aí na foto que foi feita no pátio de triagem paulista a primeira questão, que pode ser favorável ou contrária à volta dos trens de passageiros, que são as bitolas. Bitola larga de 1,60 m entre os trilhos, bitola métrica de 1 metro. Estas são basicamente as duas bitolas das ferrovias que estão ativas ou serão reativadas. Algum preservacionista aí pode dizer, mas teve a bitolinha, a bitola de 60 centímetros, está lá na Perus Pirapora. Sim, mas a Perus Pirapora é uma ferrovia turística, não vai ser uma ferrovia para transporte regular de passageiros, e outras ferrovias, outros ramais na bitolinha já foram extintos, trilhos arrancados, nem existe mais o leito. Então, para falar do que é possível, ficamos nessas duas. Muito bem. Por que existem duas bitolas? Na verdade, isso é uma raiz histórica dos serviços que cada companhia prestou. A título de curiosidade, eu vou comparar, quase que não sei a palavra, a Paulista, que foi uma ferrovia construída em seu tronco com bitola larga, embora tenha tido ramais de métrica, e a Mogiana, uma ferrovia construída no seu tronco com bitola métrica. Por que eu disse raízes históricas? Bom, porque basicamente a Paulista ela servia a grandes fazendas de café e ela foi uma ferrovia pensada para transportar mais peso e mais passageiros com mais velocidade e mais eficiência. Quando você fala em maior peso, mais passageiros e mais velocidade, você tem que mirar direto na bitola larga. O detalhe é, a bitola larga, ela requer, por exemplo, raios de curva muito maiores, curva muito mais ampla. Se você sabe um pouquinho de física, você sabe o que é força centrífuga, é a força que joga algo do centro para
Fora, a força centrífuga faz com que, se um trem largo entre numa curva muito estreita, obviamente ele não faz a curva, ele descarrila e vai embora. Então a Paulista, leito da Araraquara também, feitos em bitola larga, ou pelo menos configurados até a sua desativação e os trechos ainda funcionais em larga. Mogiana, toda em bitola métrica. A Mogiana teve o apelido, inclusive, de catacafé quando ela foi feita, porque a Mogiana entrava em pequenas fazendas, ela literalmente adentrava, né, propriedades, e foi pensada, inclusive, porque alguns fazendeiros pagaram para ter os trilhos passando nas suas terras. Portanto, uma ferrovia muito mais sinuosa, com curvas muito mais fechadas. Curvas mais fechadas significam, obviamente, bitola métrica. Um trem da larga jamais passaria pelas linhas da Mogiana. E aí vem o detalhe da atualidade. Dá para pensar em transformar os leitos inativos da métrica em larga? Resposta curta e grossa: não. Por que não dá? Porque para transformar um leito de métrica em larga, você teria que refazer todos os cálculos de raio de curva. Aposto e ganho que muitos deles seriam incompatíveis. E aí você teria um outro problema, que seriam as retificações. A FEPASA até chegou a fazer algumas. Retificação, basicamente, é eliminar curvas do traçado e, como diz o nome, construir um novo traçado em que predominem retas. Só que aí você já tem cidades muito mais avançadas, teria que haver desapropriações, seria um problema urbano em alguns lugares esse novo traçado da ferrovia, e isso exigiria um investimento muito maior e exigiria, inclusive, concessões judiciais, parcerias com o poder público. Então, não vamos achar que é simplesmente eu vou tirar os trilhos da métrica e colocar os trilhos da larga para ficar tudo mais fácil. O problema da diferença de bitolas é que, por exemplo, onde você tem linha da larga, você pode ter métrica junto. Basta você colocar o chamado terceiro trilho. Então a linha fica com três trilhos para trens, quase que sai um trocadilho aqui, 3 trilhos para trens, sendo que nos trilhos de dentro trafegam os trens da métrica e nos trilhos de fora os trens da larga. Seria excelente, só que o inverso não acontece, pelo que eu acabei de explicar. Então, na linha de larga, dá para colocar métrica, faz o terceiro trilho. Na linha de métrica, por conta dos raios de curva e do perfil da linha, não dá para colocar larga. Esse é um empecilho por quê? Porque se você pensar em 4 eixos aí, você tem São Paulo-Campinas, com possível extensão, dizem a Americana, São Paulo-Aparecida, São Paulo-Sorocaba, São Paulo-Santos. Se você pensar em São Paulo-Campinas, linha de larga, ótimo. São Paulo-Sorocaba, linha de métrica. Portanto, o trem que opera na linha São Paulo-Sorocaba, ou pelo menos na linha Amador Bueno, né, Sorocaba, que está em métrica, não operaria, aliás, operaria na linha da larga, mas o trem da larga não poderia operar na métrica. Então você teria que ter equipamentos diferentes. Você teria que ter carros de passageiros mais curtos, um pouco menores, locomotivas também menores, o que pode significar, hoje nem tanto, mas antes significava menos potência para os trens da métrica, e uma capacidade maior nos carros de passageiros e nas locomotivas da larga. Isso seria o óbvio. Então, quando for feito esse planejamento mais efetivo, porque de efetivo mesmo nós temos o TIC, o Trem Intercidade São Paulo-Campinas. Quando esses outros planejamentos forem lançados, eles vão ter que dar conta desta questão das linhas e das bitolas, para ver o que vai poder ser comutado em termos de tráfego ou não. Falando em linhas, isso nos leva ao segundo assunto. Querendo ler com atenção, não se esqueça, faça uma pausa rápida no vídeo e volte. O assunto da faixa de domínio será um em que eu não vou me alongar muito. Eu já falei disso no vídeo sobre problemas possíveis para Bauru Panorama, o link está aqui na descrição. Basicamente apenas, faixa de domínio é a área que compreende o leito, ou seja, os trilhos, e uma área ao redor deles, que seria aí uma área de segurança para o tráfego, ou seja, se houver algum problema, algum acidente, algum descarrilamento, esse trem não vai invadir estradas, ruas, casas, enfim, ele fica ali restrito à faixa de domínio da ferrovia. Isso parece muito simples, olha, se a faixa de domínio já existe, é só reformar o leito e colocar o trem para rodar, mas não é bem assim. Em muitas áreas do estado de São Paulo, principalmente nas áreas em que o tráfego já foi desativado há muito tempo, como por exemplo
Bauru Panorama ou Pradópolis Colômbia, ou mesmo em alguns trechos da Sorocabana e da Noroeste, você tem invasões na faixa de domínio, ocupações irregulares, casas, comércios, enfim. Teoricamente, isso seria algo fácil, coloque aí muitas aspas para resolver, porque, como é uma área concessionada, significa que a dona dessa área é a União. Portanto, não se pode construir irregularmente em áreas da União e, em tese, também não há direito de uso capião. É isso que diz a lei. Só que para tirar as ocupações irregulares, a gente sabe que não é fácil. É reintegração de posse, pode haver recurso, problemas com polícia, problemas com prefeituras. Então, é um caminho tortuoso. É um caminho mais garantido por ser em áreas da União? Sim, áreas da União concessionadas. É um caminho mais garantido. Mas pode demorar mais que o esperado nas idas e vindas judiciais. E não dá para trafegar trem se a faixa de domínio não estiver livre, ou seja, mesmo que o leito esteja refeito, vamos imaginar aí um céu azul, tudo pronto, tudo lindo, linha ok, vai botar a locomotiva. Se tem invasão da faixa de domínio, a locomotiva não roda, trem não anda. Sem faixa de domínio livre, isso não funciona. Voltando à questão do leito, vamos à questão das comutabilidades ou não de trens. Lembrem-se de que os trens de passageiros, eles trafegavam junto com as cargas. Se eles voltarem, eles vão trafegar numa linha que foi readequada e repensada só para cargas. Ou, dentro da área urbana de São Paulo, vão ter que trafegar paralelos ou junto aos trens da CPTM. Vamos falar, então, de segregação e comutabilidade. Basicamente, então, o que são segregação e comutabilidade? Segregação são tráfegos separados, comutabilidade são tráfegos que dividem a mesma linha. Isso parece fácil na teoria, e na teoria de fato é, mas na prática não é muito. Por quê? Vamos começar com a área urbana, porque a maioria desses trens, dos projetos, partem de São Paulo, ou da Estação da Luz, ou da Estação da Barra Funda, até que saiam dos leitos de São Paulo. Estes trens andarão por linhas que são hoje operadas pela CPTM. Veja, quando os trens de passageiros regulares pararam de rodar 25, 26 anos atrás, a CPTM já operava? Claro que já, mas a CPTM operava com muito menos trens. O intervalo médio de um trem da CPTM era 10, 15, às vezes 20 minutos. Hoje a CPTM opera com uma frota muito mais eficiente e um sistema mais moderno. Então, em algumas linhas você tem um intervalo de 6, de 8 minutos entre trens, trens que estão lotados de passageiros, trens que têm uma velocidade de tráfego até razoável de 90 km por hora, mas param de estação em estação. A CPTM, obviamente, não vai abrir mão do seu direito de tráfego para um trem de longo percurso que pode comprometer a circulação. Por outro lado, o trem de longo percurso também não pode ficar parando para ceder passagem ao comboio da CPTM, já que aí, se ele parar para cada trem da CPTM que passa, ele se torna pouco atrativo e não vai ter passageiros que justifiquem a sua existência. Portanto, nas áreas urbanas, nas áreas em que os trens trafegam junto com a CPTM, o melhor caminho é a segregação de vias, ou seja, os trens de longo percurso para passageiros terem vias diferenciadas. Eles podem até comutar a mesma faixa de domínio, mas não vão comutar a linha, ou seja, a faixa de domínio é igual, mas a linha dos trens de viagem, dos trens de longo percurso é segregada. No interior, extrapolados os domínios da CPTM, a saber, Jundiaí, no sentido Campinas, no sentido Aparecida, Estudantes, Mogi das Cruzes, ou dependendo da variante que ele pega, ali ele vai por fora, né, vai por Calmon Viana, a variante do Paraty, mas aí MRS, são outros 500, vamos ficar ali com Mogi das Cruzes mesmo. Você tem pela linha que desceria para Santos a variante até Rio Grande da Serra, comutada com a CPTM, após Rio Grande da Serra MRS, e na linha para Sorocaba até Amador Bueno tem CPTM e depois seria livre. O que acontece? Amador Bueno em diante é uma operação à parte porque esta linha está em desuso atualmente. A linha da Sorocabana foi inativada, a Rumo mantém assim um ou outro tráfego de manutenção, mas não está circulando trem. Vamos pensar, a título de exemplo, para não falar de cada uma, porque a lógica é a mesma, na linha Jundiaí-Campinas. Jundiaí-Campinas é uma linha que tem tráfego de cargas operado pela MRS, ok?
Muito bem, teoricamente é uma via dupla. A Paulista, quando construiu a linha até Campinas, construiu em via dupla. Só que os trens de carga só utilizam a via 1. A via 2 está desativada há décadas. Ela está com falta de dormentes, falta de trilhos, teve furto, enfim, teve tudo que você pode imaginar. Seria uma opção reativar a via 2 e fazer ou a circulação de cargas e passageiros indo e vindo pelas duas vias, ou fazer a segregação. Cargas na via 1, por exemplo, e passageiros na via 2. O nó se dá depois de Campinas. Se houver mesmo a ideia de expandir o TIC, o trem intercidades, para, por exemplo, Americana ou Limeira, que são polos que têm bastante demanda, nós temos o problema da via singela. De Campinas em diante não existe mais a linha dupla, só tem uma linha tanto para ida quanto para volta. E acrescente-se que de Campinas em diante você tem a entrada dos trens que vêm pela... Eles sobem, né, de Santos, passam por Mairink, entram no triângulo Mairink-Campinas, e de Campinas para frente o tráfego é muito maior, porque não é só o trem da MRS, são todos os tráfegos da rumo de e para o Porto de Santos. Então, não daria para pensar, neste caso, em comutabilidade de linhas com os trens de passageiros, até porque a velocidade de um trem de carga é muito menor. Pensam-se em trens de passageiros para mais de 100 km por hora, quando os trens de carga, com sorte, trafegam a metade dessa velocidade. Portanto, teria que ser linha segregada, não linha comutada. E aí vem o nó. Não há necessariamente espaço na faixa de domínio para isso. A negociação teria que ser muito mais intensa e com outras estratégias. Entendida a parte da faixa de domínio, da segregação e da comutabilidade, vamos para a última parte deste primeiro vídeo. Vamos falar das estações. Em termos de estrutura, o último, mas não menos importante ponto são as estações. Estações pelas quais esses trens passará ou fará paradas, dependendo do modal, porque a ideia é ter trens expressos que façam paradas em apenas uma estação, por exemplo, São Paulo a Campinas com uma parada em Jundiaí, ou ter os paradores, que vão parar em Louveira, Vinhedo e Valinhos antes de atingir Campinas. Você pode dizer, bom, mas as estações existem, é só você colocar os trens para parar ali e feito, certo? Errado. Nem todas as estações, considerando até uma possível expansão desse tráfego, que existem, estão utilizáveis. Muitas estão abandonadas, estão muito depredadas e teriam que ser restauradas, né, teriam que ser remodeladas, e algumas, embora restauradas, estão cedidas ou doadas às prefeituras. Ou seja, se as estações estão cedidas ou doadas às prefeituras das cidades, as prefeituras não têm a obrigação de desfazer algo que foi doado e falar, não, volta a ser aí uma estação ferroviária que está tudo certo. Portanto, teriam que ser construídas novas estações na maioria dos casos, até porque muitas das antigas, para além de Campinas, se esse trabalho continuar, não são tão grandes assim e talvez não comportem o volume de tráfego. Ademais, as estações que existem estão em poder da SPU, a Secretaria de Patrimônio da União, as não doadas, ok? Ou não cedidas. A SPU é que vai decidir se cede ou se doa, né? Se cede a concessionária desses novos trens, se faz uma doação definitiva ou, se dependendo da estação, infelizmente, com dor no coração, terá de ser demolida para dar lugar a uma nova. E aí cabe, claro, a nós, preservacionistas, lutarmos para que as estações antigas ainda em pé não sejam demolidas. Podemos aí pleitear um tombamento via Condefat e pedir que sejam construídas novas. Mas, de qualquer maneira, um restauro ou uma construção também demandam tempo e dinheiro, mais uma vez. Se for uma construção, claro, achar um novo espaço dentro de cidades não é exatamente fácil. Há uma negociação com a URB, é uma negociação com a lógica urbana da cidade para que essa nova estação seja funcional. Estamos chegando à nossa campanha de 1.000 inscritos, estamos batendo aí 950 e quando batermos os 1.000, eu começo a produzir o segundo mini-doc aqui do canal da Almada Consultoria. Sim, nós já temos um mini-doc, um escândalo à francesa, link aqui na descrição para você assistir. Batendo os 1.000, eu começo a produzir o segundo e aviso você da estreia. Então não se esqueça, além de curtir e de comentar, divulgue este trabalho. No próximo domingo ao meio-dia, voltamos com a segunda parte de o que precisa para que os trens de passageiros voltem a circular. Um grande abraço e até lá!